Olá pessoal, então dando sequência à aula na qual a gente falava sobre Marx, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a crítica que ele faz a Hegel e também a crítica que ele faz à esquerda hegeliana. O pensamento de Marx, ele se forma em contato com a filosofia de Hegel, como a gente viu, só que também forma-se contra essa filosofia. As ideias da esquerda hegeliana, as obras dos economistas clássicos e as obras dos socialistas utópicos, que ele próprio chamaria de utópicos, na verdade, são elementos da sua filosofia, do seu socialismo. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula anterior, mas agora nós vamos focar principalmente nessa ideia da crítica a Hegel e da esquerda. Marx, ele reconhece prontamente a profundidade em Hegel, nesse seu começar por toda parte com a oposição das determinações. Entretanto, ele se afasta de Hegel, a começar pela crítica da filosofia do direito de Hegel, que ele escreve em 1844, que ele critica a filosofia do direito de Hegel com base na situação histórica e política da Alemanha e na convicção de que as instituições jurídicas e políticas e as diversas formas de Estado não podem se explicar por si mesmas, em virtude de um chamado desenvolvimento do espírito humano, mas são resultados das condições materiais de vida. Então, na verdade, o que ele vai mostrar? É que praticamente, a filosofia de Hegel interpreta o mundo de cabeça para baixo. Eu falei isso um pouquinho quando eu falava sobre ideologia, Então, o que ele vai falar, essa interpretação de cabeça para baixo é uma ideologia. Hegel raciocina como se as instituições existentes, como, por exemplo, a herança, derivassem de puras necessidades racionais, legitimando, então, a ordem existente. Então, se já deriva de pura necessidade racional, então você está legitimando a ordem. A realidade é que, segundo Marx, Hegel transforma em verdades filosóficas dados que são puros fatos históricos e empíricos. E assim, por toda parte, Hegel cai do seu espiritualismo político para o mais crasso materialismo. Então Marx ele desfere contra Hegel duas acusações principais. A primeira é que, antes de mais nada, ele subordina a sociedade civil ao Estado. Isso é complicado. A segunda é que ele inverte o sujeito e o predicado. Os indivíduos humanos, isto é, os sujeitos reais, tornam-se em Hegel predicados da substância mística, que seria essa ideia de universal. Mas, reafirma Marx, como não é a religião que cria o homem, mas o homem que cria a religião, da mesma forma não é a Constituição que cria o povo, mas o povo que cria a Constituição. E assim a gente poderia partir para outras análises, É sempre o homem como sujeito da sua história. Então, Hegel, ele crê estar descrevendo a essência do Estado, ao passo que, de fato, na verdade, ele não está descrevendo, ele está legitimando a realidade existente, que é o Estado prussiano, segundo Marx. Marx vai escrever contra Hegel o seguinte, Hegel não deve ser censurado por descrever o ser do Estado moderno tal como é, mas sim por considerar aquilo que é como a essência do Estado. O problema, portanto, é que em Hegel, depois de ter concebido a essência ou substância da pera ou da maçã, até as peras reais tornam-se encarnações do fruto absoluto, ou seja, peras e maçãs aparentes. Então, essa é a crítica principal à filosofia de Hegel. A crítica dele é em relação à forma dele interpretar as coisas, legitimando a ordem existente. E Marx também admite que a esquerda hegeliana, pelo menos até 1843, foi um dos grupos intelectuais mais vivos e combativos da Europa. Não era um grupo homogêneo, mas enquanto a direita hegeliana, em nome do pensamento de Hegel, procurava justificar o cristianismo e o Estado existente, a esquerda, sempre em nome da dialética hegeliana, transformava o idealismo em materialismo, fazia da religião cristã fato puramente humano e combatia a política existente com base em posições democráticas radicais. Entretanto, para Marx, isso era inteiramente insuficiente. Por isso, Marx e o colaborador dele, o Engels, vão escrever a Sagrada Família, na qual eles atacam, sobretudo, o Bruno Bauer. E depois, com a ideologia alemã, eles estendem a polêmica a Stirner e Feuerbach. A convicção de que está na base da esquerda hegeliana é a de que as verdadeiras cadeias dos homens estão em suas ideias, razão porque os jovens hegelianos pedem coerentemente aos homens, como postulado moral, que substituam sua consciência atual pela consciência humana, crítica ou egoísta, desembaraçando-se assim de seus impedimentos. Essa exigência de modificar a consciência, no entanto, vai levar a outra exigência, a de interpretar diversamente o que existe, ou seja, reconhecê-lo através de uma interpretação diferente. Pois bem,
Apesar de suas frases, que segundo eles abalam o mundo, os jovens ideólogos hegelianos, eles são os maiores conservadores. Eles combatem contra as frases e não contra o mundo real, do qual tais frases são reflexo. Com efeito, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência, como a gente já falou, né? Eles invertem as coisas. Por tudo isso, também a esquerda hegeliana vê o mundo de cabeça para baixo. O pensamento dos jovens hegelianos, portanto, é um pensamento ideológico, como o de Hegel. Marx ele vai escrever o seguinte: não veio à mente de nenhum desses filósofos procurar o nexo existente entre a filosofia alemã e a realidade alemã, o nexo entre sua crítica e seu próprio ambiente material. Consequentemente, os jovens hegelianos nada tinham de radical. Como já escrevera Marx, ser radical significa colher as coisas pela raiz, mas, para o homem, a raiz é o próprio homem. Então, radical vem daí, de raiz, né? E a libertação do homem não avança reduzindo a filosofia à teologia, a substância e toda imundícia à autoconsciência, ou libertando o homem do domínio dessas frases. A libertação é ato histórico e não ato ideal, concretizando-se por condições históricas, pelo estado da indústria, do comércio, da agricultura. Os jovens hegelianos, então, eles mantêm a teoria separada da praxis. Marx ele vai tentar fazer o contrário, né? Ele vai tentar unir teoria e prática, né? Então, exatamente, ele vai tentar enxergar o mundo de cabeça para cima, segundo ele, né? Não de cabeça para baixo, igual eles enxergam o mundo. Então, essa aula era só mesmo a respeito da crítica que ele faz a Hegel e à esquerda hegeliana. Na próxima aula, nós daremos sequência exatamente à crítica que Marx vai fazer aos economistas clássicos da sua época.